A grande saga final de One Piece tem sido um verdadeiro caos. Piratas, marinheiros, revolucionários e até mesmo agentes do governo estão se movendo um após o outro. Isso tudo deixa a história ainda mais frenética, imprevisível e ao mesmo tempo ainda mais difícil de acompanhar. E eu digo isso no bom sentido mesmo. A grande corrida pelo One Piece começou 22 anos atrás, quando o rei dos piratas Gold Roger foi executado e desde então nenhuma pessoa encontrou o tesouro deixado por ele. Mas agora, e mais do que nunca, a corrida pelo trono está perto do fim e apenas um grupo seleto de pessoas se encontra próximo de conquistar o grande tesouro. Por isso, hoje vamos falar sobre os personagens mais próximos de se tornarem o rei dos piratas. Esse vídeo vai servir como uma espécie de resumão para a gente poder recapitular em que colocação cada um desses personagens se encontra na corrida pelo One Piece, começando com você que está a uma dedada do botão do like e do botão de se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos e continuar por dentro de tudo sobre o universo de One Piece. Essa foi boa, hein? Essa merece. Vamos lá então. Ao passar da entrada da Reverse Mountain, piratas dos 4 grandes mares, North Blue, West Blue, South Blue e East Blue, começaram sua jornada ao One Piece. Uma jornada a lá volta ao mundo, onde eles têm que passar por toda a Grand Line para encontrar o grande tesouro deixado por Gold Roger. Luffy, ao entrar nessa jornada, já descobre no seu começo que o One Piece foi deixado na última ilha da Grand Line, chamada de Left Tail, e que ao seguir o log pose, ele inevitavelmente chegaria ao seu destino. Porém, ao chegar no país de Zou, descobrimos que ainda existe um grande obstáculo, que faria a jornada para o One Piece ser um pouco mais difícil: os Road Poneglyphs. O Duque Inuarashi, um dos reis de Zou, ao falar sobre os Poneglyphs e sobre a chegada em Left Tail, diz que se seguirem apenas o log pose, eles vão acabar chegando numa outra ilha chamada Road Star, a última grande ilha da Grand Line, e a partir dali iriam descobrir que existe uma ilha um pouco mais difícil de ser alcançada, chamada de Left Tail. E para isso seria necessário achar 4 Road Poneglyphs, os Poneglyphs de caminhos, 4 pedras vermelhas que são pontos no mapa que, ao serem traçados juntos, darão a localização de Left Tail, ou melhor dizendo, do tão famoso One Piece. No passado, quando Gold Roger ainda não tinha encontrado Left Tail, ele foi atrás dos 4 Road Poneglyphs e algumas delas tinham suas localizações bem definidas. Uma delas estava no país de Wano, um dos países aliados do século perdido, onde habitavam os responsáveis por escrever aquelas pedras. Outro estava nas costas de Zunisha, um elefante gigantesco que carrega uma cidade inteira nas costas e está fadada a nunca parar de andar. Já o outro estava na Ilha dos Tritões, onde Joy Boy fez uma promessa muito antiga com a princesa Sereia e que hoje tem o seu paradeiro desconhecido. E a última estava em posse de Big Mom, já uma famosa pirata que foi membro dos Piratas Rocks e que participou do incidente de God Valley. Após a execução de Roger, 4 piratas chegaram mais próximo ao posto de Rei dos Piratas, chamados de 4 Imperadores do Mar: Barba Branca, Shanks, Kaido e Big Mom. Os 4 dominaram o Novo Mundo, ficando bem próximos do One Piece. Apesar disso, para alcançarem o grande tesouro, 2 coisas eram necessárias: os 4 Road Poneglyphs e alguém que pudesse ler e mapear aqueles lugares. Barba Branca, que era o grande rival de Roger, proclamou nunca estar de fato interessado no tesouro e por isso nunca chegou a ir atrás das pedras. Shanks decidiu adiar a corrida por motivos ocultos, porém, não tão ocultos assim, e não agiu em prol de achar os Poneglyphs até muito recentemente. Já Kaido e Big Mom estavam de fato mais próximos de encontrar o tesouro na época. Kaido tinha em sua posse um Road Poneglyph que ele conseguiu após um golpe de estado contra o país de Wano, e junto a isso sequestrou Kozuki Sukiyaki, uma das poucas pessoas que poderiam ler os Road Poneglyphs. Big Mom estava em posse de um Road Poneglyph em seu reino de Totland, e sua filha Purin, da raça dos 3 olhos, se tivesse despertado o poder do seu terceiro olho, conseguiria compreender os Poneglyphs, mesmo não sabendo a língua escrita nas pedras. Então, ambos à sua maneira estavam na frente nessa corrida para o One Piece até praticamente agora, restando apenas acharem mais 2 pedras. Porém, sua corrida por poder foi o que os impediu de conseguir avançar na corrida. Por anos, Kaido e Big Mom ficaram tempo demais conquistando territórios e adquirindo poder através de suas tripulações piratas, fazendo com que ambos não pudessem sair desprevenidamente dos seus territórios, pois seriam
alvo ou de invasores ou de rebeliões internas, então eles estavam presos aos seus próprios territórios. Porém, a pior geração apareceu para mudar o cenário da corrida pelo One Piece ao roubar cópias dos Road Poneglyphs e conseguir mais informações que os imperadores, começando por Trafalgar Law, que ao formar uma aliança com Luffy, conseguiu chegar a Zou e ter a confiança dos reis Inuarashi e Nekomamushi por estarem escoltando Momonosuke. Graças a isso, ele conseguiu uma cópia do Road Poneglyph de Zou também. Além disso, Law também conseguiu a de Kaido após a derrota do mesmo, portando no total a cópia de 2 Road Poneglyphs. Porém, a sua tripulação acabou indo de encontro com os piratas do Barba Negra e após uma derrota avassaladora, eles perderam seu navio e as 2 cópias dos Road Poneglyphs ficando assim nas mãos de Barba Negra. Eustace Kid conseguiu roubar uma cópia do Road Poneglyph de um dos comandantes da Big Mom e depois de derrotar os Yonkou em Wano... Derrotar os Yonkou em Wano, né? O Kid ele tava lá, basicamente. Ele também conseguiu uma cópia do Poneglyph de Kaido, estando assim também com 2 Road Poneglyphs, e ficando nesse caso empatado com Trafalgar Law naquele momento. Após isso, Kid decidiu ir atrás do Homem com Cicatrizes de Queimadura, que muita gente teoriza ser o Jaguar de Sol, um dos poucos sobreviventes do incidente de Ohara e que talvez possa ler os Poneglyphs e se encontra atualmente em Elbaf, já que esse foi o mesmo destino de Kid após o ano. Então se ele iria atrás desse homem, pode ser que fosse o próprio Jaguar de Sol. Porém, ao chegar na ilha, eles se deparam com a tripulação do Yonkou Shanks, e ao atacar sem pensar 2 vezes, Kid tem uma derrota esmagadora perante o Ruivo, perdendo assim toda a sua tripulação e suas 2 cópias dos Poneglyphs para Shanks, o Ruivo, que empatou nesse momento com Barba Negra. Ao tomar de Kid os Road Poneglyphs, Shanks tem uma enorme vantagem sobre a localização do One Piece e após ver a forma despertada de Luffy, Shanks finalmente decide ir atrás do tesouro. Ele atualmente tem 2 cópias, faltando apenas as cópias de Zou e achar o Poneglyph perdido que antes estava na Ilha dos Tritões. Além disso, Shanks tem fortes conexões também com os gigantes de Elbaf. Durante o ataque de Eustace Kid, ele estava em Elbaf, então ele teria facilmente acesso a Jaguar de Sol caso quisesse saber as informações sobre os Road Poneglyphs. Como ex-membro da tripulação do Rei dos Piratas, ele tem conhecimento prévio sobre a rota e até mesmo sobre os outros tripulantes do Roger que finalizaram a viagem, tendo assim uma das maiores vantagens ao achar o tesouro. Agora vocês devem estar pensando nos reis de Zou que navegaram com o Rei dos Piratas e conhecem o Shanks, com o Shanks inclusive tendo visitado o país de Zou quando ele ainda era mais novo, junto do seu capitão. Isso significa que Shanks sabe da localização do Poneglyph de Zou e os Minks poderiam fornecer uma cópia do seu Road Poneglyph para o Imperador Shanks. Mas vale lembrar que tanto Shanks quanto os reis de Zou não foram até Laugh Tale junto do resto do bando do Roger. Então os reis Minks não parecem saber sobre a localização exata da ilha final de Laugh Tale e não poderiam passar essa informação para o Shanks, apenas uma cópia da sua pedra. Já o Imperador Bug, o Palhaço, Bug, o Imortal, recentemente declarou querer ser o Rei dos Piratas, e apesar de não ter nenhuma das 4 pedras vermelhas até então, é também um ex-membro dos Piratas Roger, assim como Shanks, então ele tem informações sobre a tripulação perdida do Rei dos Piratas que podem facilitar o seu caminho. Sim, da mesma forma que Shanks poderia ir até Zou, Bug poderia fazer o mesmo. O problema, na verdade, seria conseguir encontrar Zunisha. O seu capitão conseguiu encontrar uma vez, mas será que eles sozinhos conseguiriam fazer o mesmo? Além disso, Bug reuniu na Cross Guild o ex-Chichibukai Crocodile, que já teve interesse nessas pedras e parece ter mais conhecimento do que nos foi passado. E somado a isso, Bug também possui o artefato que pegou de Luffy, que mostra a localização do tesouro do Capitão John, um dos últimos membros dos Piratas Rocks, que foi posteriormente zumbificado em Thriller Bark. Um tesouro dito ter feito com que a sua própria tripulação o traísse, podendo esse ser o Road Poneglyph perdido e final. Já a Barba Negra, além de ter roubado as 2 cópias dos Road Poneglyphs de Trafalgar Law, ainda conseguiu fazer com que Aokiji invadisse Holy Cake Island e capturasse a Purin, filha da Big Mom, que com seu terceiro olho, pode compreender os Poneglyphs, além de possivelmente ter conseguido nessa mesma viagem a terceira cópia agora do Road Poneglyph que antes pertencia a Big Mom, tendo assim 3 cópias e ainda uma pessoa que consegue ler
faltando apenas o último dos Road Poneglyphs, que está atualmente desaparecido. E por último temos o Luffy, que conseguiu o primeiro Road Poneglyph em Zou, o segundo ao invadir Holy Cake Island, onde Brook, foi incumbido de fazer uma cópia das pedras, e o terceiro no país de Wano, após derrotar o Imperador Kaido, sendo atualmente o pirata mais próximo de conseguir One Piece. Além disso, Luffy começou tendo a vantagem desde o início, por ter a Nico Robin ao seu lado, uma das poucas pessoas no mundo capazes de ler os Poneglyphs. Além disso, Luffy também conseguiu uma navegadora excelente, que vai conseguir passar todas as dificuldades que estiverem no mar, e conquistou o ex-Chichibukai Jinbe como timoneiro do seu bando. E com o melhor time possível nesse mundo, resta apenas encontrar o Road Poneglyph final e, por sua vez, encontrar o One Piece. Resumindo então a nossa colocação, o nosso ranking atual no mundo de One Piece, temos em primeiro lugar o Luffy, com 3 pedras, mais a Nico Robin, que pode ler os Poneglyphs. Em segundo lugar, o Barba Negra, com 2 pedras, mais uma provável pedra de Holy Cake Island, mais a Purin, que tem o potencial de compreender os Poneglyphs caso desperte o seu poder e seja forçada pelo Barba Negra a usá-lo. Já em terceiro lugar, temos o Shanks, com 2 pedras, mais o fato dele ser um ex-membro dos piratas do Roger, que dá a ele a chance de conseguir a Pedra de Zou, e sendo o protetor de Elbaf, pode ter o contato do Homem Marcado pelas Chamas, que o levaria ao 4º Poneglyph. Já em quarto lugar, temos o Bug, com um total de 0 pedras, mas também somando o fato dele ser um ex-membro dos piratas do Roger, que também dá a ele a chance de conseguir a Pedra de Zou, mais a localização do tesouro do Capitão John, que pode ser que seja o próprio Road Poneglyph restante. E por fim, temos os supernovas Trafalgar Law e Eustace Kid, que perderam as suas 2 cópias que cada um possuía e não tinham ninguém que pudesse compreender as escrituras e dizer a localização indicadas naquelas cópias antes deles as perderem. Então eles basicamente voltaram à estaca zero. Conclusão, Luffy atualmente está indo rumo a Elbaf, e se o Homem Marcado pelas Chamas for mesmo Jaguar de Sol e ele estiver no país de Elbaf, Luffy pode conseguir o último dos Road Poneglyphs e assim seguir rumo a Laugh Tale. Mas apesar dele estar em primeiro lugar nessa corrida e as coisas estarem indo muito bem, isso faz eu acreditar que alguma reviravolta deva acontecer e que o faça perder esse primeiro lugar. Agora, quem será o responsável por isso? Barba Negra? O próprio Shanks? Ou será que o Bug vai surpreender a gente ainda mais uma vez, né? Me conta aí nos comentários as teorias de vocês. E agora, os últimos vídeos de One Piece lançados aqui no canal vão aparecer na tela para você ir lá assistir também, beleza? Inclusive esse aqui, ó, falando em Elbaf, sobre a volta do Enel, vou colocar esses dois, sobre a volta do Enel, que pela última vez, eu vou fazer um vídeo sobre isso, mas eu acho que dessa vez vai. E aqui, desse lado, um vídeo sobre o destino de Usopp e como ele revelou através das suas mentiras o seu próprio destino e, de certa forma, o destino do mundo de One Piece também. Beleza? Até a próxima. Tchau!